Boa noite a todos. Eu sou Eline Cota. Gratidão e felicidade por nos receberem nos seus lares. A temática de hoje é ser ou estar espírita. E para iniciarmos a nossa reflexão, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, os bons espíritas, a nossa harmonização. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente às características do verdadeiro espírita como verdadeiro cristão. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. É como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz em o seu horizonte limitado, o outro, que compreende já alguma coisa de melhor, esforça-se para se autoconhecer e melhorar, para sempre, todos os dias, e o consegue quando tem vontade firme. Assim, nós iniciamos um dia muito especial, num mês muito especial. Então, iniciar uma exposição doutrinária pensando em ser ou estar espírita e ter como referência a figura de Kardec é um belo chamado, um chamado crístico. Porque Kardec, o que ele fez? Incansavelmente analisou as informações que chegavam até ele dos espíritos por diversos médiuns em diferentes pontos do globo terrestre. E ele percebeu que essas informações tinham um cunho filosófico. Decidiu colocar as informações reveladas pelos espíritos através de um critério científico, catalogar em obras, em livros de forma didática e publicar esses livros. Temos como base para estudo e reflexão da doutrina espírita os 5 livros codificados por Kardec. São eles o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas para além desses 5 livros, além do Pentateuco, as contribuições de Kardec podem e devem ser buscadas em outras obras. Existe uma obra chamada O Espiritismo em sua versão mais simples, que é fundamental para a compreensão da doutrina espírita. O que é o Espiritismo? Principalmente para sabermos o conceito, né, dessa proposta de vida. Outra obra publicada após o seu desencarne, Obras Póstumas. E um livro muito gostoso, chamado Viagem Espírita, de 1862, onde Kardec relata as suas experiências quando visitava em diferentes pontos de Paris, diferentes casas espíritas, para avaliar como estava sendo a aplicação da doutrina. Além de todos esses, a Revista Espírita, né, que tinha em 1858, na sua primeira edição, o subtítulo de Jornal de Estudos Psicológicos. E até 1869, Kardec editou e organizou os artigos dessa revista.
posteriormente outros colaboradores da doutrina espírita até o momento, claro que sob a orientação do Conselho Espírita Internacional. Então, pensando no Espiritismo, uma homenagem a Kardec, vamos também frisar que o termo kardecista, apesar de ser um kardecismo, apesar de ser um termo popular, é um texto que dá a falsa impressão de que o Espiritismo é de autoria de Allan Kardec, e não é. O Espiritismo é de autoria dos espíritos e Kardec organiza maravilhosamente bem num trabalho de pesquisa, num trabalho científico. Então não há necessidade de nos referirmos à doutrina espírita como espiritismo kardecista. Isso seria redundância. Né? O espiritismo, com base na doutrina dos espíritos, é simples por si só a mensagem grandiosa vinda dos próprios espíritos. Por que uma reflexão necessária em ser ou estar espírita? Quando pensei na temática do encontro de hoje, a minha ideia era fazer uma reflexão. Em que momento nós estamos abraçando essa doutrina divina de uma forma verdadeira e eficaz e principalmente honesta diante das nossas próprias imperfeições, enquanto espíritos num planeta de provas e expiações, que ainda somos colocados diante de tantas adversidades. Ser ou estar espírita, independentemente da religião, independentemente da crença num ou outro dogma doutrinário. Acreditar e agir diante de que preceitos que vão ser desenvolvidos posteriormente pode nos ajudar a ser pessoas melhores, sermos um espírito melhor a cada dia. Essa é a ideia da reflexão de ser espírita e não apenas de estarmos momentânea e temporariamente na condição de espíritas, numa casa espírita ou numa das federativas. Eu me lembrei de Saulo no seu caminho para a cidade de Damasco, quando ele se encontra com Jesus. Ele chega diante de Jesus e é tocado por um chamado. E diante desse chamado, o que ele pergunta a Jesus é uma pergunta que cabe hoje, nos dias de hoje, para cada um de nós. Saulo se vira para Jesus antes de sua conversão para Paulo e pergunta: o que queres que eu faça? O que será que Jesus quer que cada um de nós façamos para nos tornarmos melhores e sermos ferramentas de um alicerce, de uma transformação efetiva em todos os lugares, em todos os momentos que transitarmos? Suportar desertos nos tempos atuais, diante de tantas adversidades, nos requer rumo, conhecimento, para agirmos de maneira coerente com o bem. Esse é o conselho amoroso que o Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, nos dá. Não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. E esse convite é o convite que a doutrina espírita nos faz, que nos transformemos. No Livro dos Espíritos, já na sua introdução, nós encontramos os princípios da doutrina espírita demarcando as relações do mundo material com os espíritos, ou os ditos chamados seres do mundo invisível. Então, os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou espiritistas, aqueles que comungam da ideia de que há esse intercâmbio. O espiritismo proclamando altamente que Deus é liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade. O espiritismo
vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo, de uma boa nova, de uma proposta de uma vida melhor, de uma vida sustentada no amor e na caridade. Então nós não encontramos no Evangelho de Jesus, fora desta ou daquela religião não há salvação, mas nós encontramos a expressão, fora da caridade não há salvação. E essa é a síntese dos ensinamentos metodicamente organizados que compõem a doutrina espírita. A base da regeneração está atrelada incondicionalmente à ideia de caridade. No livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, também do espírito de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, no capítulo 29, chamado Perfeição, nós encontramos um trecho que eu acho que combina com esse momento de reflexão, pensando na proposta de Jesus, no que Jesus nos deu como referência e modelo para nos guiarmos em busca de sermos melhores, para sermos verdadeiros espíritas diante de qualquer um que cruze o nosso caminho, encarnados ou desencarnados. Então, voltando à temática do livro, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana nos diz: Jesus é, em todo o seu ministério, um homem são, transitando por um mundo enfermo e trabalhando para que se assemelhe àquele de onde veio e que oferece a todos quantos desejam segui-lo. Da mesma forma que nenhuma sujidade atirada contra a luz do sol a atinge, as injúrias e calúnias contra ele assacadas não o alcançaram, porque ele, Jesus, estava isento de sintonia com as contingências do seu tempo terrestre. A partir da proposta neotestamentária em favor de um mundo sadio e de uma sociedade melhor, graças à imensa contribuição da Boa Nova, pode-se perfeitamente aceitar a proposição: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Na tentativa de buscar-se essa perfeição moral, já se pode sentir-lhe os efeitos salutares no íntimo, para a satisfação de encontrar-se empenhado na autoliberação, na autolibertação e autossuperação da sombra. Então, esse trecho nos mostra que Jesus, enquanto um homem são, numa terra doentia, nos mostrava a todo momento, com as suas atitudes, com a sua abnegação, diante da proposta divina de nos esclarecer e nos orientar, nos mostrava a todo momento que, a favor de um mundo melhor, todos devemos não apenas desejar, mas devemos desejar e agir constante e diariamente. E se entendermos que o Espiritismo é um modo de viver, independentemente de professarmos a religião espírita, a forma como nós nos colocamos no mundo, nesse mundo cheio de dores, a forma como nós nos colocamos diante dos nossos irmãos, mais ou menos favorecidos do que nós, é determinada, assim, por crenças e valores internos. Os valores desejados por aqueles que professam a doutrina espírita estão embasados no que nós chamamos de princípios fundamentais. O primeiro princípio é Deus como a causa primária de todas as coisas e Jesus como esse modelo e guia para a humanidade. Deus existe, é o Criador. Deus, sendo a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação lhe possa admitir, é o responsável pela ordem cósmica, pela ordem do universo.
mesmo que aparentemente essa ordem às vezes venha parecendo uma desordem, há sempre um sentido na lei divina, na lei natural. A existência do espírito e a sua sobrevivência após o desencarne, após a morte, é um preceito. O espírito, sendo um princípio inteligente do universo, criado por esse Deus, é criado para evoluir, é criado para realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços diante das condições e adversidades que o mundo terreno, no nosso caso, nos proporciona. Como espíritos, nós já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir no momento do nosso desencarne. Aí nós podemos ter a ideia das reencarnações sucessivas. Já vivemos antes, já percebemos o mundo, já amamos e já lutamos em inúmeras batalhas, em inúmeras estradas, algumas desertuosas, algumas mais amenas. Mas as estradas que já trilhamos nos prepararam para que hoje estejamos no nosso melhor lugar, na nossa melhor condição, para que possamos, através da reencarnação, compreender, não só intelectualmente, mas sobretudo moralmente, que a forma de nos aproximarmos das leis de Deus é agindo com coerência no bem e na caridade. Mas assim como um aluno pode repetir o ano escolar uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem a existência na Terra pode permanecer estacionário pelo tempo que for necessário, conhecendo maiores ou menores sofrimentos, e pode atrasar a sua própria evolução, até que desperte para a necessidade de caminhar em direção ao bem e ao progresso. Não podemos precisar quantas encarnações já tivemos e quantas teremos ainda pela frente, mas nós temos certeza que, como espíritos em evolução constante, reencarnaremos quantas e quantas vezes nos for necessário, até alcançarmos o desenvolvimento moral para nos tornarmos espíritos puros. Um princípio se liga a outro. O relacionamento entre espíritos encarnados e desencarnados nos proporciona, nesse laboratório da vida, a possibilidade de crescermos, de, através do intercâmbio entre encarnados e encarnados, desencarnados e encarnados, podermos usufruir de conhecimentos e experiências. Há uma premissa interessante, porque às vezes, de uma forma equivocada, nós acreditamos que quando alguém desencarna, essa pessoa se torna um espírito melhor. Na verdade, o que nós vamos perceber é que é uma mudança de plano, não uma mudança de essência. Os espíritos desencarnam com as mesmas características morais e comportamentais que tinham e que possuíam enquanto encarnados no corpo físico. Bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, verdadeiros ou mentirosos. Eles levam essa bagagem ao desencarnar. Todos nós levaremos o que somos. Então, o momento é agora. O convite para a resposta que Jesus espera de nós é agora. Os espíritos não estão ociosos, nem os encarnados, nem os desencarnados. Muito pelo contrário, todos nós temos as nossas ocupações. Pelo médium, o espírito desencarnado pode comunicar-se. Mas essa comunicação, ela vai estar reestruturada sempre na necessidade de aprendizagem e de crescimento de ambos, de todos os envolvidos nesse processo. A lei de causa e efeito, ela vem ao encontro da premissa da reencarnação.
porque a reencarnação, como um movimento de justiça divina, ela nos explica por que existe tantas desigualdades no mundo atual. Por que para uns há tanta fartura e para outros há tanta escassez? Por que para uns, independente do plano material, do foco material, há tanta alegria? E para outros, mesmo que abastados materialmente, estão mergulhados numa tristeza profunda. A lei da reencarnação, como um mecanismo da justiça divina, vem nos dizer que Deus jamais premia ou castiga, mas através da lei natural, da misericórdia divina, nós somos os nossos próprios articuladores. Nós alimentamos exatamente o que somos, o que pensamos e o que sentimos. Nós atraímos exatamente o que vibramos. Então nós somos articuladores das nossas dores e das nossas felicidades. Algumas vezes necessitamos de sofrimentos que nos instigam à melhoria e ao crescimento, mas sofrimentos esses que não são imposições divinas, sofrimentos que são buscados por nós pela lei de ação e reação. E pensando nisso, quando olhamos o céu, quando numa noite olhamos as galáxias, nós enxergamos a nossa pequenez. Nós enxergamos que em 6 bilhões de galáxias, num planeta desse tamaninho chamado Terra, aqui estamos. E pensamos que sabemos muito pouco, que enxergamos muito pouco. É preciso, com a ideia de outros mundos habitados, enxerguemos a possibilidade de crescermos moralmente e ascendermos a outros planos, de acordo com a nossa evolução moral e espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 5.5, nós vamos encontrar uma explicação mais precisa para essa minha colocação. Lá está escrito: acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, e que não fez coisa alguma inútil. Certo que a esses mundos, a Ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada mais há, nem em posição, nem em volume, nem a constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusividade diante de outros mundos. Aí está a lei da evolução. Aplicada ao espírito, diz que através das sucessivas encarnações, o mesmo espírito autoaperfeiçoa-se gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual. O Espiritismo se trata de uma filosofia, ciência e religião. O Espiritismo é um convite a uma atitude de vida, a um modo de proceder, a uma busca de identificação com Deus. Ser espírita, por meio de uma vida digna, reta, fraterna, e não através de atitudes exteriores, artificiais ou mecanizadas. Ser um estar espírita nesse momento da nossa encarnação não é determinado por frequentar uma casa espírita, estudar os livros espíritas ou apenas acreditar nas manifestações dos espíritos. Sentir-se espírita, sendo efetivamente um agente de transformação para a transformação no mundo, para o bem no bem. Ser espírita é ter uma fé raciocinada, é ter senso crítico, é agir de maneira coerente com os princípios defendidos
de amor e de caridade. E assim, independentemente da palavra que utilizemos para nos autodefinir, o nosso desejo na noite de hoje é que possamos todos, no planeta Terra, termos atitudes de amor. Diante da conclusão dessa reflexão, eu gostaria de finalizar com um caso do Chico Xavier. Esse caso tem o título de Vá com Deus. Esse caso é sim um chamamento, né? É um alerta com a simplicidade e a humildade que emanava em toda a vivência do Chico, que nós possamos, através dessa pequena história, fazermos do nosso dia a dia um dia melhor, um dia diferente, um dia de evolução. Eram mais ou menos 8 horas da manhã de um sábado de maio e o Chico levantara-se apressado, porque ele dormira demais. Havia trabalhado na noite anterior, psicografando uma obra erudita através do Emmanuel. Então ele não esperava nem a charrete, ele foi caminhando a passos largos para o escritório da fazenda onde trabalhava. Ele não andava, ele voava, tão velozmente caminhava. E ao passar de frente da casa da Dona Alice, esta o chama. Chico, Chico, estou esperando desde as 6. Preciso de uma explicação. E ele responde, estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço, eu lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, que tomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Pouco mais adiante, o Emmanuel chega até o Chico e lhe diz, volte, Chico, atende a irmã Alice, gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo. Então o Chico volta e atende a irmã. E ela diz, eu sabia que você iria voltar, eu conheço o seu coração. Então ela pede uma explicação de como tomar um determinado remédio homeopático que havia sido receitado pelo Dr. Bezerra de Menezes através do médium do próprio Chico. Tá? E o Chico lhe explica e ela, atendida, se alegra. E despedindo-se, comovida, né? Ela usa as palavras, obrigada, Chico. Deus lhe pague, vá com Deus. Chico parte apressado, quer recobrar os minutos perdidos. Quando andaram uns metros, Emmanuel retorna, sempre amoroso, né? E firme, e lhe pede. Agora pare um pouco, Chico, dê uma olhadinha para trás. Veja o que está saindo dos lábios da Dona Alice e chegando até você. Chico para, dá uma olhada e daquela senhora fluía dos seus lábios, da sua boca, fluidos luminosos, uma massa branca de extensa luz, e encaminhava-se para ele, e essa massa, essa luz lhe entrava no próprio corpo. Emmanuel retoma, viu, Chico, o resultado que obtemos como somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E Emmanuel conclui, imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada aquela senhora, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior chegando até você. E Chico andando agora naturalmente, sem pressa, sem receio de perder o dia, sorri, satisfeito com a lição recebida, entendendo que em tudo e por tudo o serviço do Senhor é refletido nos melhores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Então eu agradeço e finalizo, desejando a cada um dos nossos irmãos
que tenham uma existência de paz, cercada de oportunidades para oferecermos gentileza, afabilidade e doçura a quem quer que conviva conosco, a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, que saibamos sempre acelerar ou retardar o nosso passo a favor do bem e para o bem. Recebam um abraço afetuoso e que tenham todos um excelente final de dia, uma semana esplendorosa e uma existência de paz como agente de transformação do amor e para o amor. Muito obrigada.